Shalom, shalom, meus queridos. Estamos chegando com mais um devocional importante para a sua vida. Que o Espírito Santo te conduza a entender e a receber esta palavra tão preciosa. Então, o tema é identificando altares, chaves para silenciar permanentemente os altares malignos. Queridos, estaremos ministrando uma série sobre como identificar os altares. E eu acredito que esta palavra vai te ajudar muito a identificar muitos altares que precisam ser removidos da sua vida. Então estaremos trazendo para você algumas chaves para silenciar permanentemente os altares malignos. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, e somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, restauração das feridas emocionais, como também com a consolidação da família. E eu já gostaria de iniciar lendo um texto para você em Salmos 84, versículo 1 até o versículo 3. O texto diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, amados, no coração da jornada espiritual, encontramos um lugar sagrado que ecoa a essência divina. Assim como o salmista exclamou: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Estes locais especiais, conhecidos como altares, são portais para a presença de Deus. Eles são mais do que simples construções físicas, são âncoras da fé e canais de comunicação com o divino. Neste devocional, exploraremos as profundezas dos altares, revelando a sua importância e significado em nossas vidas espirituais. Como o pardal encontra seu abrigo e a andorinha constrói seu ninho, nós, como crentes, encontramos nosso refúgio e força nos altares do Senhor dos exércitos, nosso Rei e Deus. Meus queridos, o mundo espiritual é regido por altares. Para compreendê-los, precisamos identificar as formas estabelecidas para operar através deles. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual, onde aprenderemos a identificar e destruir altares malignos que impedem a plenitude das bênçãos divinas para a sua vida, já estabelecidas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, no primeiro tópico eu gostaria de falar sobre a lei do domínio. Nenhum espírito é legal na terra sem um corpo. Em João, capítulo 10, versículo 1, o texto diz: na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, amados, o mundo pré-adâmico era regido por espíritos, anjos, e Lúcifer era um sacerdote até a sua rebelião. Com a destruição da terra, com o chamado dilúvio de Lúcifer, Deus reinicia tudo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, dando domínio ao homem sobre a terra, como está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou seja, Deus coloca do seu espírito no homem, feito da mesma essência da terra,
tornando ilegal qualquer ação espiritual sem o intermédio do homem. Assim, o homem, Adão, que é igual terra, que é igual humanidade, no jardim desfrutava da presença plena de Deus, que se comunicava nele, com ele e através dele em espírito, sem necessidade da fala. Dessa forma, os demais espíritos não podiam agir sem autorização humana. Não existe autoridade sem limites. Para que o homem dominasse a terra de maneira integral e com a autoridade, Deus plantou uma árvore restritiva, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele exercesse a autoridade sobre a criação. Então, amados, Deus planta um jardim e coloca o homem para cultivar e guardar. O ato de cultivar mostra o cuidado e desenvolvimento daquilo que recebeu. Isto é, nada que havia no jardim foi feito por mãos humanas, mas por provisão divina. Porque somente Deus é Senhor daquilo que Ele provê. Agora, a ordem de guardar, qual era o sentido? Já que eles estavam no jardim de Deus, guardar do quê? O ato de guardar implicava em não permitir a influência de espíritos malignos no jardim. Como a lei do domínio impede a entrada de espíritos na terra fora do corpo, isto é, não nascidos de mulher, Satanás, como é ladrão e salteador, possui uma serpente. Não entra pela porta, sobe por outra parte, pela forma ilegal, para ele ter acesso à terra e à mente humana, enganando assim a mulher. Então, através do pecado, por ouvir a voz do diabo e ignorar a voz de Deus, o ser humano é destituído da vida de Deus, pois agora está sob o domínio do pecado. Então, meus queridos, por causa do pecado, Deus não pôde mais interagir espiritualmente com o homem. Precisou então usar sua voz. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Por isso o homem temeu, pois foi a primeira vez que ele ouviu a comunicação verbal no lugar da espiritual. Porque antes o Senhor comunicava-se com o homem através da comunicação espírito para espírito, como está em Gênesis 3:10. Então, ali ele ouve a voz do Senhor. A lei do domínio simplesmente afirma que espíritos sem corpos físicos de barro, carne, são ilegais na terra, a menos que estejam funcionando, sendo invocados através de um ser humano de carne, de barro. Esta é uma lei inquebrável do reino de Deus. A lei do domínio transformou a terra no mundo dos homens. É por isso que o Messias teve que se tornar um homem, como está em João, capítulo 1, versículo 14, para nos resgatar legalmente da lei do pecado e da morte. Como resultado das implicações de longo alcance da lei do domínio, Deus, em sua sabedoria eterna, criou uma maneira para ele e seus santos anjos entrarem legalmente em nosso planeta físico. Então, queridos, no segundo tópico, eu gostaria de ministrar no seu coração o seguinte: Deus institui o primeiro altar. Então, queridos, é muito importante, ressaltar que o pecado não separou Deus do homem, mas o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isto é, nos impedem de acessá-lo, mas não impede dele de nos resgatar. Então, amados, a frase dita por Deus no jardim foi: Adão,
onde estás? É o primeiro relato de Deus buscando o homem, a primeira manifestação da graça de Deus relatada na Bíblia. Você pode estar se perguntando por que Deus decide resgatar o homem após pecar e não houve esse interesse em resgatar os anjos que pecaram. Queridos, a conclusão é simples, mesmo em sua complexidade. O homem carrega o sopro de Deus. Nosso espírito saiu de dentro do próprio Deus. Ele é o Pai dos espíritos, como está em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos espíritos, para assim vivermos. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Então, amados, além disso, colocou em nós o Senhor a sua imagem e semelhança, que fala da capacidade imaginativa, mente de Cristo, e também a capacidade criativa, a fala, que possibilita representá-lo na terra através do domínio e do governo. Sendo assim, meus amados, podemos entender que o pecado humano nunca foi um problema para Deus, mas um problema para o homem, de não poder acessá-lo novamente como anteriormente. Ao pecar, Adão e Eva tentaram resolver a nudez do seu pecado usando coisas naturais, as folhas de figueira, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Entretanto, o que é natural nunca resolverá o espiritual. Preste bem atenção. O que é natural nunca resolverá o espiritual. Deus então constrói o primeiro altar, edificado por anjos, mata um animal, sacrifica cordeiros no altar em holocausto e veste o homem com suas peles, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 23. Isso tudo ele ensina ao homem enquanto está no jardim, antes de o expulsar, estabelecendo assim a nova forma comunicativa ou de invocação após a queda humana. A expulsão do jardim do Éden não foi castigo de Deus, mas uma medida protetiva para que o homem, agora sendo pecador, não tomasse da árvore da vida e se tornasse eternamente pecador. Deus os expulsou para que pudessem ser redimidos. Agora, como sabemos que era um altar e que eram cordeiros? Mais adiante, no relato bíblico, vemos Caim e Abel oferecendo ofertas no altar. Isso eles aprenderam com seus pais, que foram instruídos por Deus antes de serem banidos do jardim. Meus queridos, é interessante perceber que Abel era pastor de ovelhas. Nesse tempo, o ser humano não comia carne. Isso só veio acontecer depois do dilúvio. Abel, então, criava ovelhas para o prazer de Deus, isto é, para oferecer sacrifícios. Abraão também foi instruído na construção de um altar e obteve ajuda de anjos, como está em Gênesis capítulo 15, versículo 17, que diz: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Então, amados, nesse texto o anjo aparece com fogo, como está escrito em Salmos 104, versículo 4, que diz: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Assim, é plenamente possível que um anjo tenha instruído a Adão da mesma forma. O uso do cordeiro é profético, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amados, dessa forma era impossível que coisas naturais pudessem resolver a nudez
do pecado humano, pois está escrito em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o altar foi estabelecido por Deus, foi para que o homem agora, fora do jardim, pudesse invocar a sua presença e escutar a sua voz. Sendo assim, o altar é um portal de conexão do céu com a terra erguido pelo homem. Amados, no tópico 3 eu gostaria de falar sobre batalha entre altares. Então, altares abrem portais. São essencialmente uma conexão entre dois mundos, céu e terra, o inferno e terra. O ser humano é o guardião legal da terra. Sendo assim, o elemento mais importante em qualquer altar é o homem que nele atende ou habita. No altar é revelado o coração do homem que atende. Altar estranho promove conflito com o altar consagrado. Por isso, Caim matou seu irmão Abel. O altar é como um aeroporto que promove um ponto de encontro entre divindade ou espíritos malignos e humanidade. É um lugar consagrado onde os espíritos podem pousar legalmente ao aceno do homem. Abel então construiu um altar conforme o ensino divino e ofereceu o sangue da primícia do seu rebanho, prefigurando Cristo. Então preste atenção. Abel, ele aqui constrói um altar conforme o ensino divino. E o que ele oferece? Ele ofereceu o sangue. Presta atenção, ele ofereceu o sangue da primícia do seu rebanho, prefigurando Cristo. Satanás é imitador. Então, meus queridos, Caim, por outro lado, ofereceu o fruto da terra a cabo de dias. Isto é, não foi primícia, o melhor da terra. Contudo, mesmo que ele oferecesse o melhor da terra, a terra foi amaldiçoada por Deus devido ao pecado de Adão, como está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Vamos ver o que diz o texto. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, meus queridos, enquanto a oferta de Abel se identifica com o altar de Deus, que proveu revestimento ao homem com provisão divina, um altar consagrado, Caim se identifica com as folhas da figueira, uma tentativa natural e humana de resolver questões espirituais. Visto que o primeiro altar no jardim do Éden estava coberto com sangue da expiação, cordeiro sacrificado para revestir a nudez humana, o altar também se tornaria um lugar de morte, sacrifício e redenção, tipificando a obra de Cristo e não a tentativa humana de resolução. Amados, a pessoa que serve como atendente do altar essencialmente se torna um servo de Deus ou do pecado, entidade demoníaca, fornecendo assim autoridade legal para o Espírito de Deus ou espíritos malignos para operarem livremente no mundo dos homens. A maioria das batalhas que travamos é devido à incompatibilidade de altares, ou seja, nossa luta não é contra pessoas, como está em Efésios 6:12, mas contra as entidades que atuam em altares malignos. Olha o que diz o texto: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, dois altares opostos carregados por dois indivíduos promovem batalha.
Podemos ver isso em 1 Samuel 5,13. O altar de Dagon caiu diante da Arca da Aliança, que é o altar móvel de Deus. O altar superior sempre prevalece, mas para isso ser realidade em sua vida, é preciso remover o que é estranho e edificar o que é divino e nele sacrificar e ofertar. Entendeu agora por quê que nós trabalhamos com libertação? Há apenas um Deus. Então, qualquer outra entidade do reino de escuridão que recebe autoridade legal através de um altar para operar no mundo dos homens, torna-se o ídolo, Deus ou demônio, por trás desse altar, ok? Até que o altar seja demolido, os deuses demônios por trás dos altares malignos continuarão a operar livremente no mundo dos homens. Esta é essencialmente a conexão espiritual entre Deus, ídolos e altares, ok? Agora, no quarto tópico, eu vou falar sobre as leis dos altares. Amados, a Bíblia contém várias referências e leis relacionadas a altares, especialmente no Antigo Testamento. Alguma dessas leis inclui a construção de altares, ok? A Bíblia instrui como construir altares, muitas vezes com materiais específicos, como pedras não talhadas. Olha o que diz Êxodo capítulo 20, versículo 24 até o versículo 25. Diz assim: construam para mim um altar feito de terra e nele ofereço holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei, se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. A proibição de altares de pedra talhada. Vamos entender. Êxodo capítulo 20, versículo 25. Deus instrui que os altares não devem ser feitos de pedras talhadas, para evitar qualquer adoração de ídolos. Vamos então aqui passo a passo entendendo os sacrifícios no altar. Queridos, as leis relacionadas aos sacrifícios a serem oferecidos no altar são descritas em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7, ok? E em outras partes do Antigo Testamento. As restrições sobre altar de adoração. Vamos então entender quais são as restrições sobre o altar de adoração. Em Deuteronômio 16, 21, Deus proíbe a criação de altares de adoração em lugares de culto pagãos. Diz assim: não estabelecerás nenhum poste sagrado, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que construíres. Entretanto, queridos, aqui chamaremos de leis os procedimentos, as interações, as conexões que os altares estabelecem, bem como os ritos de invocação, o atendente humano e o espírito que nele atende. Agora vamos entender aqui mais um pouco. Todo altar tem um atendente humano dedicado a eles, ok? E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 e 2. Que coisa poderosa isso, não é verdade? Então, amados, segundo, todo altar tem um espírito guia ou supervisor. Juízes 6, 25.
destruição do altar de Baal aconteceu naquela mesma noite. O Senhor a ele disse: Gideão, pegue o touro de seu pai e outro novilho de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corta a Aserá, que está ao lado dele. Ok? Terceiro, querido, todo altar é alimentado pelo sacrifício do atendente humano que frequenta o altar. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24 ao 25, diz: Mas o rei disse a Araúna: Não, antes o comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Quarto, todos os participantes de um altar são alimentados, providos pelo altar que servem. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 3, diz assim: Você não sabe que aqueles que realizam os serviços sagrados comem a comida do templo, e aqueles que servem regularmente ao altar, do altar eles recebem sua parte? Quinto, todo altar é local de ritual, atividade perpétua ou repetitiva. Não deixe levar por nenhum tipo de ensinamento estrangeiro. Hebreus capítulo 3, versículo 9 ao 10 diz: Convém que o coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos rituais que são inúteis para quem os come. Temos um altar do qual aqueles que oficiam no tabernáculo têm o direito de comer. Então, queridos, sexto, todo altar fala, seja ele fixo ou móvel. Atos capítulo 10, versículo 2 ao 4, está uma história interessante. Ele e toda a sua família eram devotos e tementes a Deus, realizando muitas caridades para o povo de Israel e orava para Deus constantemente. Um dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus se aproximando dele e ele disse: Cornélio, o que você quer, Senhor? Perguntou Cornélio, olhando atentamente com muito medo. Deus recebeu suas orações e suas obras de caridade como uma oferenda, respondeu o anjo. Sétimo, querido, todo altar é um local de troca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e naquele altar ele ofereceu animais limpos e aves limpas como holocausto. Quando o Senhor percebeu o aroma agradável, ele disse para si mesmo: Embora as intenções do ser humano são perversas desde sua juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por sua causa, nem destruirei mais uma vez todas as coisas vivas, como acabei de fazer. Agora, oitavo, todo altar é um lugar de aliança. Queridos, quando chegaram ali ao lugar designado por Deus, Abraão construiu um altar e preparou a lenha. Então ele amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, em cima da lenha. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e disse: olha o que está aqui em Gênesis 22, versículo 9 e do 15 ao 18. Como você fez isso e não me negou seu filho? Eu juro por mim mesmo, o próprio Senhor afirma que eu te abençoarei grandemente e que multiplicarei sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Além disso, seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, já que você me obedeceu. Todas as nações do mundo serão abençoadas por sua descendência. Nono, todo altar pode ouvir. Então, queridos, o homem de Deus, em obediência à palavra do Senhor, clama. 1 Reis 13:2. Altar, altar, assim diz o Senhor, na família de Davi nascerá um filho chamado Josias, que sacrificará este sacerdote de altares pagãos, que aqui queimam incenso. Ossos humanos queimarão em você.
E 10º, todo altar tem Deus ou um ídolo, Deus ou demônio, que é adorado nele. 1 Reis 11:7. Foi nessa época que em uma montanha a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar pagão para Chemosh, o detestável deus de Moabe, e outro para Moloque, o desprezível deus dos amonitas. E ossos humanos queimarão em você. 11º, a batalha espiritual é o resultado do conflito entre dois altares opostos. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 2, diz assim: depois de capturar a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer a Asdod e o colocou ao lado da estátua de Dagom, no templo desse Deus. Então, amados, 12º, o altar superior vence. Olha o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Mas no dia seguinte, quando se levantaram, encontraram a estátua deitada no chão, de bruços, em frente à arca do Senhor. Sobre a soleira era a sua cabeça e suas 2 mãos separadas do tronco. Por isso, até hoje, ninguém que entra no templo de Dagom em Asdod, até os sacerdotes, pisam no limiar. Então o Senhor impôs a mão sobre o povo de Asdod e seus arredores e os açoitaram com tumores. E o povo de Asdod reconheceu o que estava acontecendo e declarou: a arca do Deus de Israel não pode ficar no meio de nós, porque aquele Deus descarregou sua mão contra nós e contra nosso Deus Dagom. 13º, todo altar é um memorial. Amados, Juízes 6:24. Gideão, quando construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz, até hoje o altar está em Ofra dos Abisitas, ok? 14º, todo altar envolve sangue. Levítico 17, versículos 6 e 7 diz: e o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor, e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhe-ás por estatuto perpétuo nas suas gerações. Amém, meus amados? Eu vou ficando então por aqui. Nas próximas séries eu estarei falando sobre identificando altares, como sabemos se há altar em nossa vida. E também vou estar falando sobre algo super importante. Eu vou estar também ministrando para você sobre alguns tipos de altares, ok? Que você fique atento, porque nosso próximo devocional vai te revelar coisas importantíssimas, ok? E você já está inscrito no nosso canal? Se não está, se inscreva. É importante você estar conosco. Se inscreva no botão logo aqui abaixo e também ative o sininho para que você receba notificações. E também não esqueça, querido, de fazer o comentário e dar o seu like. Ele é importante para nós. E siga-nos nas nossas redes sociais. Lá no Instagram é só colocar @Ministério Pleno. No Facebook você vai colocar @Ministério Pleno, e no TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Que Deus abençoe você. Um cheiro no coração. Não poderei me esconder. É todo teu meu viver. Mesmo com medo eu irei. A minha força está em ti. Mesmo sem chão eu vou seguir. Tua presença está